Olá, moçada. E aí, como é que tá? Continua tudo em paz? Mantendo os cuidados com o coronavírus? Essa é a nossa segunda videoaula. Eu sou o professor Luciano. E a gente vai fazer essa segunda aula nossa a respeito de protozooses, doenças causadas por protozoários. A gente viu na nossa primeira videoaula a respeito do reino protoctista, da qual protozoários e as algas fazem parte, e eu, nesse momento, estou dando uma ênfase em protozoários. Falei para vocês sobre os protozoários, os principais grupos dos protozoários, como que eles se classificam, os critérios de classificação. Mostrei esses grupos, alguns exemplares, e agora eu vou falar sobre protozooses, que são as doenças causadas por protozoários. As mais comuns são essas listadas que a gente tem aqui: a doença de Chagas, a amebíase, a giardíase, a malária, a toxoplasmose e a leishmaniose. Eu vou comentar algumas dessas doenças com vocês, modo de transmissão, o que se faz para evitar, alguns sintomas que causam no organismo, e eu sugiro que vocês leiam a respeito de outras protozooses no livro de vocês, que está lá no capítulo 4, ok? Então vamos lá, gente. A primeira protozoose que eu vou comentar com vocês é a doença de Chagas. A doença de Chagas é uma protozoose extremamente grave porque ela não tem cura, o que pode, em alguns casos, levar o indivíduo à morte. Mas ela tem controle. Há medicamentos que, quando tomados de forma regular, de forma correta, consegue-se fazer um controle da doença. Mas, como eu disse, é uma doença que não tem cura, não tem vacina para isso aqui, então é uma doença extremamente grave. Não é comum na nossa região pelo estilo de moradia que nós temos aqui. Vocês vão entender melhor. Então, olha só, estou mostrando aqui para vocês o ciclo da doença. Como que acontece a transmissão, como que o barbeiro, que é o agente transmissor da doença, se infecta com isso aqui para depois passar isso aqui para o ser humano. Então, olha só, a doença de Chagas, ela é causada por um protozoário flagelado que é transmitido para o ser humano através do barbeiro. Como todo ciclo, eu sempre comento com vocês, não tem início nem fim, mas a gente sempre toma, em alguma parte do ciclo, o início dele para a gente entender isso aqui melhor. Então, olha só. Primeira coisa, eu preciso de uma pessoa doente ou de um animal silvestre que tenha o parasita. Alguns animais são hospedeiros desse parasita e pode ser que o barbeiro, ao picar esses animais silvestres, adquira um parasita também. Olha só, a primeira coisa que eu vou considerar aqui é uma pessoa doente. A pessoa está doente, o tripanossoma vive no sangue da pessoa e vai acometer alguns órgãos. Esse inseto transmissor, o barbeiro, ele é hematófago e se alimenta, portanto, se alimenta de sangue. Então, o que acontece? Quando ele pica uma pessoa, ao sugar o sangue, ele leva junto o protozoário para dentro do corpo dele. Esse protozoário vai viver no intestino do barbeiro. Assim, o barbeiro se torna infectado. Assim, o barbeiro se torna contaminado e ele vai estar apto a transmitir essa doença para outras pessoas. Depois que o barbeiro sugou o sangue de uma pessoa que estava doente, ou sangue de um outro animal que abrigava o protozoário em seu corpo, o barbeiro se torna infectado e, ao picar uma pessoa, ele transmite o protozoário para essa segunda pessoa que antes estava sadia. Só que isso aqui tem uma particularidade. O barbeiro, ele não transmite o protozoário durante a picada dele. Ele pica a pessoa e elimina fezes. Junto dessas fezes é que vai estar o protozoário. Quando o barbeiro vai embora, fica um buraquinho no local da picada e as fezes lotadas de protozoários, lotadas de tripanossomas, que são os protozoários que causam essa parasitose, e a pessoa vai coçar o local da picada. Isso acontece durante o sono e ele leva essas fezes junto com protozoários para o local da picada que ainda vai estar aberto.
Dessa forma, ele transmite a doença para uma pessoa. Dentro do corpo da pessoa, o protozoário vai se reproduzir e vai atacar alguns órgãos, principalmente o coração. Por isso é que a doença é grave. Porque se a pessoa não for diagnosticada com a doença de Chagas, se ela não souber que está com a doença de Chagas e tomar os medicamentos, esse parasita pode levar a um aumento do tamanho do coração, o que para a pessoa é ruim, causar uma insuficiência cardíaca, isso a longo prazo, e pode provocar a morte da pessoa. Essa é a principal forma de transmissão da doença de Chagas. Mas, alguns anos atrás, foram relatadas algumas formas de transmissão da doença de Chagas que até então a gente não conhecia. Alguns casos aconteceram da seguinte forma. Pessoas que tomaram caldo de cana, cujo barbeiro contaminado foi moído junto com a cana, o protozoário se misturou ao caldo de cana e a pessoa, ao ingerir esse caldo de cana, também adquiriu a doença de Chagas. Isso foi relatado também com açaí, que ao ser triturado para se fazer a polpa do açaí, junto com barbeiros que vivem juntos nesses locais, aí é uma questão da higiene, de quem prepara tudo, barbeiros contaminados, triturados com a cana para fazer o suco, ou com açaí para fazer a polpa, para fazer creme, diversos outros alimentos para a gente, o protozoário se misturou nesses alimentos e ao ser ingerido as pessoas adquiriram uma forma da doença de Chagas, até mais grave do que a doença de Chagas transmitida pelo barbeiro. Mas para a gente aqui, que utiliza um açaí que vem já processado, congelado, com todo o cuidado que se tem durante o preparo disso aí não tem problema nenhum. Mas é uma forma de transmissão da doença de Chagas também que foi relatada há alguns anos atrás, certo? Gente, o barbeiro, ele vive principalmente no campo, mas devido ao desmatamento, ele migra para algumas casas, ele gosta de viver em casa, aquele tipo de construção de casa de pau a pique, que é essencialmente uma construção de barro, com madeira. Então, nesses locais ficam frestas e o barbeiro se esconde lá dentro. Nas nossas casas de alvenaria, tijolo, cimento, casa toda rebocada, não fica espaço para que esses barbeiros se escondam. E a gente não vai encontrar barbeiro na cidade também. Então, a transmissão ela se faz mais no campo, nesses locais onde tem muitas casas de pau a pique. Portanto, é necessário para as pessoas evitarem esse tipo de doença, o uso de inseticidas nas residências, afinal de contas, o barbeiro é um inseto. O uso de mosquiteiros. O barbeiro é um hematófago noturno, ele suga o sangue, prioritariamente à noite. Então, quando se usa mosquiteiros, são aquelas telas que se colocam em cima da cama. O barbeiro não terá acesso às pessoas. E, principalmente, a substituição de casas de pau a pique para construções de alvenaria. Dessa forma, a gente consegue evitar a transmissão da doença de Chagas, porque, afinal de contas, a gente tem que pensar no barbeiro, em como evitar que o barbeiro chegue até as pessoas, certo? Olha só, uma outra protozoose muito importante, comunsíssimo, essa aqui já é muito comum até para a gente, é uma protozoose chamada de amebíase. A amebíase ela é causada por um protozoário rizópode, ou seja, um protozoário que se alimenta por meio de pseudópodes, como eu mostrei para vocês na aula passada. E é muito fácil da gente contaminar com isso aqui. Esse protozoário ele vive no nosso intestino grosso e ele provoca diarreias, por isso o nome disenteria amebiana. E ao eliminar as fezes, o protozoário sai junto das fezes e ele se encista, nós usamos esse termo encistar, ele vira um cisto. Cisto é uma forma de proteção dessas amebas no meio ambiente. Quando a pessoa elimina essas fezes contaminadas com os cistos da ameba, essas fezes podem contaminar a água ou pode contaminar algum alimento e ao ingerir esse alimento contaminado ou tomar essa água que está contaminada, nós ingerimos esses cistos da ameba e eles vão parar no nosso intestino grosso, de lá as amebas saem e vão machucar muito o intestino, promover sangramentos, diarreia, muita cólica, a gente vai sentir muita dor na barriga, e principalmente a questão de diarreia, que pode levar a pessoa a ter uma desidratação. Então, é dessa forma que a gente se contamina com a ameba. Então, gente, a ameba, ela é um protozoáriozinho muito próximo da gente.
porque a gente tem que ter muito cuidado com o alimento que a gente vai ingerir, principalmente hortaliças e alimentos que são consumidos crus, porque a gente não sabe quem cuidou desse alimento, quem manuseou esse alimento. Se uma pessoa tiver com ameba, ela pode sujar suas mãos ao tentar fazer a sua higienização depois de eliminar as fezes e levar toda essa contaminação para os alimentos. Por isso, o cuidado que a gente tem que ter com o alimento. E nesse momento de coronavírus, cuidado redobrado ainda, principalmente com esses alimentos que a gente vai ingerir crus, ó. Alface, tomate, maçã, cenoura e diversos outros, certo? Eu não vou comentar aqui com vocês a respeito da giardíase, que também é causada por um outro protozoário, nesse caso flagelado. A forma de transmissão é a mesma forma. A gente pode pegar a giardia ingerindo água ou alimentos contaminados com a giardia, que também foram eliminados via fezes, certo? Uma terceira protozoose muito importante é um protozoário chamado de malária ou maleita. Muito comum na região norte do nosso país e comum no planeta, nas regiões tropicais e subtropicais, que são regiões mais quentes. A malária, ela é transmitida igualzinho se transmite dengue, só que não é o mesmo mosquito. O mosquito transmissor da malária é um mosquito chamado de Anófeles, popularmente conhecido como mosquito prego. Recebe esse nome de mosquito prego pela forma com que ele fica ao picar uma pessoa. Então, gente, a transmissão aqui é idêntica à transmissão da dengue, sem tirar nem pôr. Só que não é o mesmo mosquito. Então, acontece assim, ó. Eu tenho uma pessoa que está infectada com o plasmódio, e o plasmódio ele vive no sangue da pessoa, nas hemácias, os glóbulos vermelhos que transportam oxigênio e gás carbônico pelo nosso corpo. A fêmea, a fêmea do Anófeles, ao picar uma pessoa que está doente, ela leva para junto dela o sangue, as células vermelhas, lógico, e junto vai também o plasmódio, que é o causador da doença, da malária. E aí esse mosquito se torna contaminado. Quando esse mosquito pica uma pessoa sadia, o plasmódio passa para essa pessoa e vai infectar essas células sanguíneas, essas células vermelhas da pessoa também, e eventualmente o fígado também. Mas as células vermelhas são os locais de escolha desse protozoário. Esse protozoário ele vai se reproduzir numa velocidade muito grande dentro das células vermelhas do sangue, dentro dos glóbulos vermelhos, que são as hemácias, e de tempos em tempos, essas hemácias lotadas de plasmódio, elas se rompem e fazem com que a pessoa tenha febre, devido ao rompimento de uma quantidade grande de hemácias. E essa febre, ela acontece de tempos em tempos. Existe um tempo certo para que essa febre aconteça. E a pessoa sabe que ela tem malária, primeiro pela região que ela está morando, ou trabalhando, ou fazendo sua atividade, sei lá qual. E quando ela, em região de intensa quantidade de mosquitos pregos, ou anófeles, nesse tempo, quando ela começa a ter febre, que vai e volta, febre vai e volta, ela não tem dúvida de que ela tem a malária. É uma doença que acomete muita pessoa ao redor do planeta. Infelizmente, a malária não tem vacina. Mas os medicamentos para malária, eles são extremamente eficazes. A pessoa pega a malária, toma medicação, ela sabe, quem mora nessas regiões conhece muito bem a malária, a questão de se ter febre, mas tem que ser combatido com medicamentos, porque vai haver uma grande destruição de células vermelhas, o que pode levar uma pessoa a ter uma anemia muito profunda e outras complicações, certo? Bom, gente, então olha só, o que eu tenho para vocês hoje é sobre essas protozooses. Leiam sobre essas protozooses, a forma de transmissão, quem transmite, como acontece a transmissão, o que se pode fazer para evitar. Por exemplo, no caso da malária, é o combate ao mosquito, da mesma forma que a gente faz com a dengue, que é a principal forma. A doença de Chagas é no combate ao barbeiro, evitando que o barbeiro chegue até as casas de pau a pique. E no caso da amebíase, o cuidado com a água que se toma e lavar bem frutas, verduras que a gente vai consumir de forma crua. Certo, gente? Então, olha só.
Logo, logo eu vou estar passando para vocês já uma terceira aula nossa. Fiquem com Deus, façam suas orações, tenham os cuidados de vocês em respeito ao coronavírus. E eu estou aqui angustiado, doido para voltar para o colégio e revê-los de novo. Certo, gente? Abraço a todos. Tudo de bom para vocês.